Estamos de volta com Hoje em Dia. Muito obrigada por sua companhia. E agora vamos falar de saúde. Nós estamos no mês de março, que é o Março Amarelo, e tem como objetivo a conscientização sobre a endometriose, que é uma doença que afeta 1 em cada 10 mulheres com idades entre 15 e 49 anos, Renatinha. Tice, são aproximadamente 200 milhões de mulheres em todo o mundo que sofrem com a enfermidade. A repórter Júlia Ballarini, ela conversou com um especialista que falou sobre as causas, os sintomas e tratamentos e também com mulheres que enfrentam o problema. Acompanhe. Toda mulher já passou por isso, aquele desconforto durante o período menstrual. Mas a dor varia de pessoa para pessoa e, em alguns casos, o que pode parecer normal, na verdade não é. É um problema de saúde. As pessoas achavam que era frescura. Ai, cólica é assim mesmo, toda mulher tem. Não, cólica não é frescura. Não é normal sentir dor, não é normal sentir dor. Todas as mulheres que falam que sentem dor durante o período menstrual, não é normal. Essas mulheres passaram por dias terríveis até buscarem um especialista. A Aline foi parar no pronto-socorro. Eu comecei a sentir fortes dores na lombar e era uma dor que irradiava para a perna. E essas dores foram muito fortes, que eu fui para o pronto-socorro. Lá eu fui atendida por uma ginecologista, que me sinalizou que eu poderia ter alguns sintomas de endometriose. A endometriose é uma reação inflamatória do corpo da mulher. Endometriose nada mais é do que a saída do tecido menstrual, que é aquele tecido que é renovado todo mês quando a mulher não engravida. Este tecido sai para fora do útero. Então ele vai para baixo do útero, pode acometer ovário e isso causa uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, ela pode ser uma reação inflamatória muito pequena, como pode ser uma reação inflamatória muito grande. O diagnóstico da fisioterapeuta de 34 anos foi confirmado por um especialista, mas a situação só piorou. Depois disso, as dores começaram a aumentar, então eu sentia cólicas menstruais e às vezes até fora do período eu continuava sentindo essas dores. Após fazer tratamentos alternativos, os médicos indicaram para a Aline a cirurgia, que geralmente é feita por uma videolaparoscopia. Tomo um anticoncepcional contínuo para evitar o surgimento dessas dores durante o período. Bom, graças a Deus, a minha endometriose, ela não afetou nenhum órgão que possa interferir na minha fertilidade. Então, foi uma das primeiras dúvidas que eu tive com a minha médica, era se eu poderia ter filhos, se estava interferindo, então não interferiu. Os questionamentos de Aline têm fundamento. A estimativa é que metade das mulheres que têm endometriose sofrem com infertilidade. Mas o quadro depende do grau e do estágio do problema. O que causaria essa dificuldade? A própria reação inflamatória que a endometriose dá. Porque imaginem um ovário inflamado, embaixo do ovário inflamado, as tubas tendo uma inflamação muito perto. A endometriose dá outros sinais, além da dificuldade para engravidar. Cólica menstrual, dor pélvica crônica, fluxo menstrual intenso, dor na relação sexual, dor para evacuar, dor para urinar. A doença dificulta o processo de fertilidade, mas não o impede, não mesmo. Está aí um exemplo fofo, o João Lucas, de 1 ano e 10 meses. Ele é filho da Renata, que tem endometriose. A administradora sofreu com a doença. Ela teve o tipo mais grave, a endometriose profunda. Renata passou por 2 cirurgias desde o diagnóstico, há mais de 20 anos. As crises eram tão fortes, as dores eram tão fortes. Eu ia parar no hospital com pressão alta, me dava crise de vômito, de tão forte. Às vezes, minha medicação parava e era a qualquer dia, a qualquer hora. Renata e Aline estão na estatística feminina. A cada 10 mulheres, uma é diagnosticada com a doença. São 200 milhões de casos em todo o mundo. Em geral, as pacientes têm entre 15 e 49 anos. Estamos no mês da conscientização da endometriose. O objetivo da campanha Março Amarelo é falar para as pessoas sobre a importância de fazer exames preventivos.
um exame físico, é muito importante, exame de toque. Então, o médico examinar, ele consegue, através disso, saber se o útero está móvel ou não, se ela tem dor quando vai examinar o ovário. Feito isso, claro, nós temos exames que vão diagnosticar, ajudar a nos diagnosticar isso. Hoje, basicamente, ultrassom com preparo intestinal ou uma ressonância magnética com preparo intestinal. A doença não tem cura, mas é possível ter qualidade de vida com tratamento, geralmente feito com anticoncepcionais ou cirurgia. Tranquilidade quando tiver o diagnóstico. Endometriose é completamente tratável e controlável, então não se desespere diante do diagnóstico de endometriose. Procure sempre um profissional que dê atenção aos seus sintomas, não deixe e não permita que escute que esse teu incômodo é normal.